Bom dia. Bom dia, muito obrigado por atender este nosso convite do webinar da Terça do Cliente. Hoje vamos falar sobre boas práticas para avançar nos resultados do negócio. A ideia é nos focar um pouco nas necessidades atuais dos nossos parceiros de negócio, não somente com a responsabilidade de levar o negócio para frente, mas a gestão neste momento de crise e também até a situação pessoal e profissional perante os desafios que este momento impõe. Para isso, temos convidado Daisy, que é experta em coaching, mentoria de coaching, para nos acompanhar neste processo de repassar para todos vocês e para todos nós. A Daisy Lima vai nos repassar parte do seu conhecimento nessa trajetória como coach, de ferramentas que possam nos auxiliar neste momento de crise. Daisy, você está me escutando? Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Manu, vocês me ouvem? Sim. Bom dia, Daisy. Sim. Acho que deu um probleminha, caiu a conexão aqui. Eu vou voltar a compartilhar aqui o material com vocês. Gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente bateu um papo, conheci um pouco da empresa e é importante que a gente esteja aqui com um grupo de pessoas que estão vivendo grandes desafios nesse momento que a gente não planejou, que a gente não esperava, e como é que a gente se porta frente a esse cenário. E acho que um ponto importante, né, que a Internex aí a gente trouxe aqui para esse nosso bate-papo, é pensar um pouco nos cuidados com a gente, né? Como é que a gente se cuida para enfrentar essas situações de estresse? Então, meu nome é Daisy, né? Eu queria falar aqui um pouquinho, eu já trabalho com desenvolvimento há mais de 20 anos na área de recursos humanos, trabalho com coaching, como o Carlos disse, né? Mas o grande ponto que eu queria colocar aqui para vocês, que eu estou aqui conduzindo e fazendo aquilo que eu mais amo fazer, que é contribuir com o desenvolvimento das pessoas e das organizações. Então, dizer para vocês que eu estou aqui vivendo meu propósito e que é um prazer, vai estar aberto, a Manu vai me ajudar aí nas interações, vocês podem enviar as questões, e a ideia aqui é que a gente possa gerar algumas reflexões sobre esse momento. Então, o convite que eu faço para vocês é para se conectarem aqui com a gente, né? Eu sei que nós temos aí gestores, temos empreendedores, temos associados, funcionários aí da Internexa, mas o convite é que a gente reflita sobre toda essa questão do mercado, a questão da inteligência emocional e como é que a gente pode trazer isso como um benefício para esse momento que a gente está vivendo. Estou compartilhando aí com vocês, em março, final de março, saiu uma matéria na Harvard Business Review, que foi o momento da crise, né, do start da crise no Brasil, e falava muito de resiliência. E uma frase dessa matéria me chamou muita atenção, né, que eles colocavam o seguinte: na vida não podemos controlar a primeira flecha. No entanto, a segunda é a reação da primeira, e com essa flecha vem a possibilidade da escolha. Então, essa crise que foi instalada, ela não estava prevista, nós não tivemos nenhum controle sobre ela, mas como é que a gente reage frente a essa situação? Seja de maneira a lidar com as nossas emoções, com medo, com angústia, com as incertezas, muitas vezes com as dificuldades de negócio, novos formatos de gestão, mas como é que a gente transita e sai fortalecido desse processo? Então, é importante, eu trago aqui um gráfico que eu gosto muito de compartilhar,
é que no momento como esse que aconteceu, a gente vem para um nível de estresse muito alto. Então, você estava ali no seu dia a dia, com o seu planejamento, com as suas ações preparadas aí para o ano, e vem algo que foge do nosso controle e que acaba tirando a gente da zona de conforto e que traz um elevado índice de estresse. Então, o que acontece? Né? A gente vem para o final aqui do gráfico, desse gráfico que está colocado como performance e estresse, e quando a gente vem para um nível de estresse excessivo, a gente gera fadiga, gera ansiedade. Quando a gente não tem nenhum tipo de estresse, né, o estresse num nível adequado, ele é importante porque ele gera movimento. Se a gente não tem desafio, se a gente não tem nada que nos estresse, a gente vai ficar na inércia. Então, como é que a gente faz, né, para transitar desse excesso de estresse que a gente viveu no começo e trazer e convergir isso para uma zona de performance? Porque nesse momento a gente começa a pensar o que a gente precisa fazer diferente? O que a gente fazia e que talvez não faça mais sentido nesse novo contexto? Aqui a gente teve que pensar, né, em cuidar das pessoas, em tomar as iniciativas de gestão de custos, de formas de atendimento. Então, foi um momento muito intenso. E o que eu queria trazer para vocês? Né? Em coaching, a gente trabalha muito com pensamento otimizado. E aí, quando acontece uma situação de crise como essa, normalmente a tendência, né, de pessoas que têm aí um perfil de liderança, que têm um perfil empreendedor, é a gente vir para o extremo, que é o superfuncionamento. Então, aqui a gente começa a trabalhar em excesso, a centralizar, a querer olhar e ter controle de tudo que está acontecendo. Muitas vezes a gente negligencia a gente mesmo, né? E gera um acúmulo de estresse muito grande. Então, como é que a gente faz para que a gente possa trazer, né, o nosso comportamento para o que a gente chama de funcionamento otimizado? E quem for líder aí, né, como é que faz para ajudar o time a vir para esse funcionamento otimizado? É quando a gente olha para essa situação de crise, começa a pensar em novos comportamentos e novas competências, é quando a gente começa a estruturar ações, começa a ter um equilíbrio, né, e olhar e falar, olha, esse excesso de reunião, eu trabalho à meia-noite ou almoçar na frente do computador, isso não é sustentável. Então, como é que eu trago o meu comportamento para esse modelo de funcionamento otimizado? Então, aqui é uma reflexão para a gente pensar enquanto líderes, né? Aqui é a curva da mudança. Então, imaginem vocês que em fevereiro, março, né, vocês estavam lá tranquilos, com os seus planejamentos, né, com os projetos em andamento, e vem um estado de transição, né? Vem o vale do desespero. A gente olha e fala, e agora? Como é que a gente age numa situação que não tinha precedentes, uma situação que a gente nunca vivenciou, uma situação que é exponencial. Então, a gente entra nesse processo, que deve ter acontecido aí por volta de 30 a 45 dias, e a ideia é que agora a gente já começa a sair desse vale do desespero, e é importante a gente entender que as pessoas e os pesquisadores estão dizendo que a gente vai encontrar pela frente um novo normal. É uma situação diferente que vai fazer com que a gente repense nossos comportamentos, que a gente repense negócios e que a gente atue num nível diferente daquele que a gente vinha atuando. Demanda aí um esforço e uma necessidade da gente revisitar competências, da gente olhar para o negócio, formas de atuação e até mesmo nos energizar para esse momento, né? Equilibrar as dimensões da nossa vida. Então, olha que interessante, dentro do livro, né, do Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que acho que é um clássico, né, e fica aí a dica para vocês, o que ele fala? Né? A gente tem 2 opções, a gente pode focar nossa energia e nosso pensamento
no círculo de influência, que é aquilo que está sob o nosso controle, que é aquilo que a gente tem atuação direta, ou a gente pode gastar nossa energia focando naquilo que ele chama de círculo de preocupação. Então, o que acontece, né? Se eu pensar na crise, na política, no governo, na cura da doença, eu estou sempre focando naquilo que eu não tenho uma influência. Quando eu começo a pensar no meu negócio, no meu papel enquanto líder, no que eu posso fazer para preservar a minha saúde, a saúde das pessoas que estão do meu lado, para repensar estratégias do meu negócio, eu estou focando no meu círculo de influência. E a tendência é que esse círculo aumente, e à medida que ele aumenta, eu vou diminuindo o meu círculo de preocupação. Eu trouxe aqui um gráfico, né, para compartilhar com vocês, né, um infográfico, que é o seguinte: o que é círculo de preocupação, né? A estratégia do meu setor, o que as outras pessoas estão fazendo, cenário político, fim da pandemia, e aqui a gente traz, né, como é que eu me relaciono com o cliente, como é que eu foco nas minhas entregas, como é que eu aprendo coisas novas, como é que eu entendo que existe uma diversidade de papéis, né, nesse contexto, e que eu preciso equilibrar esses papéis. Então, é para a gente trazer aquilo que está sob o nosso controle. Quanto mais a gente foca nisso que está sob o nosso controle, maior é a nossa capacidade de enfrentar essa situação, passando por ela de uma forma menos sofrida, né? Acho que não ser sofrido num contexto desse não tem jeito, mas menos sofrido. E eu gosto muito da frase, né? Nada em vão, se não é bênção, é lição. Então, que a gente pare para refletir quais os aprendizados a gente está tirando dessa situação. Se a gente observar, né, as pessoas estão revisitando as formas de consumo, a gente vê uma tendência mais minimalista, a gente vê as respostas do meio ambiente, né, o ambiente respondendo positivamente a essa desaceleração, novas formas de consumo, né, seu cliente... você é cliente, hoje você foi atendido por outros canais, passando a pandemia, você deseja permanecer nesse formato de atendimento, né? Então, como é que a gente cuida um pouco de trazer para aquilo que está sob a nossa influência? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Se quiserem interagir, abra o microfone. A ideia aqui é a gente fazer uma provocação aí para a gente depois pensar em liderança. Então, aqui a pergunta do milhão, né? Como é que a gente preserva a tranquilidade e o bem-estar em condições atípicas extremamente adversas como essa, né? Como é que a gente pode trabalhar um pouco essa questão emocional? Como é que a gente pode equilibrar um pouco mais? Como é que a gente pode lidar com o autocuidado? E aí, até para a gente ouvir um pouquinho de vocês, eu queria convidar vocês, se tiverem no celular, a abrir uma guia ou aí no computador, que a gente vai fazer uma pesquisa online aí com vocês. Então, é só entrar nesse... A Manu também vai colocar no chat aí para nós, mas é só vocês digitarem www.menti.com e eles vão pedir uma senha para a sala, é esse código aqui. O código é o 337747. E aí vocês vão encontrar essa pergunta, né? Quais são os sentimentos e emoções mais frequentes que você tem sentido nesse momento? Quais são os pensamentos e os sentimentos? Vocês podem digitar até 5 palavras. E eu vou para o online, porque a gente vai ver como é que esse grupo... Ok aí?
Por enquanto, acho que a gente não tem nenhuma resposta. Peraí, que eu acho que deu um... Manu, vocês estão me ouvindo? Sim, Deise, estamos. Ah, tá. Acho que deu um... Travou aqui um pouquinho. O pessoal conseguiu responder? Se puderem compartilhar aí, se vocês conseguiram. Eu consegui aqui. Ah, ok. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Que já está aparecendo aqui para a gente. Estão vendo a tela? Sim. Ok? Então, aqui já conseguimos a participação de 17 pessoas. Então, a ideia é que a gente possa entrar aí com mais participação. E as palavras que estão maiores, né, são as palavras que mais se repetem nesse grupo, né? Então, ansiedade é alguma coisa que está muito presente, a insegurança, o medo, o estresse, a preocupação, que são sentimentos muito presentes em situação em que a gente não tem muito controle sobre ela, né? Então, o que é a saudade? Tem gente aí que está sentindo falta de estar com as pessoas, né? Falta do contato, união, às vezes sente um pouquinho, compaixão, que são sentimentos muito positivos. É um momento que a gente tem que ter muita resiliência. Eu vou compartilhar depois com a Manu essa tela, acho que é até importante porque quando a gente fala de emoções, é importante a gente nomear os sentimentos para a gente saber trabalhar esses sentimentos. Então, aqui, ansiedade, medo e preocupação são os sentimentos mais intensos neste momento. Vou voltar a compartilhar aqui com vocês a apresentação. E a gente vai ver o seguinte, né? Esse grupo aqui não é muito diferente do que a gente tem visto, né? A quarentena pode desencadear um estresse pós-traumático, os brasileiros são classificados aí como número 1 em ansiedade. Existe um estudo que coloca que na China, que já tem a doença controlada, toda essa crise e esse processo, o impacto emocional, ele acaba sendo 10 vezes maior do que o impacto que a gente vai ter com a pandemia. Então, isso é um sentimento comum em ambientes voláteis que a gente não tem certeza do que está acontecendo. O convite nosso aqui é como é que a gente pode trabalhar primeiro para a gente manter esse equilíbrio. Então, olha que interessante, o coração e o cérebro se comunicam o tempo inteiro, e aí às vezes a gente pensa o seguinte, quem comanda essa comunicação é o cérebro, mas olha que interessante, a neurociência traz o seguinte, 80% dessa comunicação parte do coração para o cérebro, né? Então, o quanto que os sentimentos, aquilo que a gente traz, impacta nos nossos resultados e na forma que a gente vai agir. Então, num momento como esse, né, em que essas emoções surgem, é muito importante a gente falar de inteligência emocional. Então, aqui é um convite para que a gente possa olhar para esse lado, para que a gente possa desenvolver essa competência, porque ela faz grande diferença, especialmente em momentos como esse, né? Então, o Daniel Goleman é o pai aí da inteligência emocional, né? E o que ele traz para a gente? Primeiro, a gente precisa identificar qual que é o motivo, qual que é o meu propósito, quais são as motivações para mim mesmo, né? É revisitar aí o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. É ter clareza e persistir no objetivo, né? Buscar ajuda, entender, mudar as formas de atuação.
é controlar os impulsos e saber aguardar a satisfação dos desejos. Quando a gente tinha planejado férias, passeio com a família, casamentos que tiveram que ser cancelados, festas de aniversário, né? Tem um estudo falando aí das grávidas que tiveram bebê nesse momento, o quanto que elas estão sofrendo. Então, como é que a gente controla um pouco isso, pensando que a gente vai poder passar por essa situação? Manter um bom estado de espírito, impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, porque aqui é muito interessante, quando a gente está com um nível alto de estresse, a nossa capacidade intelectual ela é reduzida. E ser empático e autoconfiante, né? Um momento que, apesar de estar distante, e alguém falou aí de solidão, né? É um momento que a gente precisa criar conexões, mesmo à distância. E aí a inteligência emocional ajuda a gente a lidar com a diversidade, como que a gente reage com frustração. E tem um ponto que é muito importante, que o autoconhecimento ele faz diferença, né? Quanto mais a gente entende os nossos valores, o motivo, o propósito, mais impactado é a nossa inteligência emocional. Então, só para a gente falar um pouquinho dela, porque ela vai nos ajudar a entender o que a gente pode fazer. Então, são aí o autoconhecimento, a autogestão, a consciência social e a gestão dos relacionamentos. E são 12 competências que a gente precisa trabalhar e eu vou compartilhar aqui com vocês, até para que a gente pense como desenvolver essas competências. Eu só queria trazer um dado para vocês pensarem no seguinte: uma pessoa quando está em flow, que é o que a gente chama, uma pessoa que está conectada emocionalmente com o trabalho, um ambiente mais calmo e tranquilo, ela é 5 vezes mais inteligente do que a mesma pessoa em pré-burnout, que é aquele adoecimento, nível de estresse elevado. Então, por isso é importante a gente entender inteligência emocional. Por quê? 90% dos casos de demissão, eles acontecem pela ausência da inteligência emocional. 58% do desempenho nosso enquanto profissional, ele está ligado pela nossa inteligência emocional. 71% dos profissionais de RH valorizam mais a inteligência emocional do que o currículo, né? Então, muitas vezes a gente seleciona pelo técnico e demite pelo comportamental, né? Porque as pessoas não têm um equilíbrio, não conseguem trabalhar em times. 64% das empresas emocionalmente inteligentes, elas toleram mais o risco. Então, é importante que a gente, enquanto líder, enquanto colaborador, desenvolva. E se eu sou líder, como é que eu trabalho essa dimensão da inteligência emocional com a minha equipe? E segundo o Fórum Econômico Mundial, essa vai ser a principal habilidade do futuro. Então, por isso, a gente precisa entender quais são as nossas emoções. A gente precisa dar medo às emoções para que a gente consiga enfrentar essas emoções. Então, é muito importante que a gente invista nesses momentos, né, um momento de reflexão, de conexão. É importante que a gente desacelere. Às vezes não é fácil, mas eu vou trazer aqui algumas dicas que podem nos ajudar. Então, se a gente pensar como é que eu posso me fortalecer para enfrentar momentos de crise, para passar por situações desafiadoras, o autoconhecimento é o grande ponto, né? Como que são minhas emoções? A autogestão é como é que eu foco nas conquistas, como é que eu trago uma visão positiva, como é que eu foco no meu círculo de influência, como é que num momento como esse eu intensifico e trabalho fortemente a minha empatia, a minha capacidade de entender a organização. E um ponto extremamente importante é como é que a gente cuida dos nossos relacionamentos. Num momento como esse, isso fica intensificado. Então, como é que a gente lidera inspirando as pessoas, trazendo as pessoas para uma visão positiva, né, para que elas possam se fortalecer para enfrentar esse momento? Como é que a gente faz a gestão de conflitos? Ontem a gente estava batendo um papo, né, e a Roseli compartilhou, nossa, as pessoas demandam, precisam muito, porque está todo mundo precisando, né? A gente está isolado, culturalmente a gente não é um povo de ficar afastado, né? Um povo de contato e do afeto. Então, aqui é para a gente entender
né? Como que a gente está reagindo nesse momento de crise? Tem uma escritora, ela chama Carol Dweck, ela tem um livro que chama Mindset, e ela fala do mindset fixo e de crescimento. Então, a ideia aqui é a gente avaliar os nossos sentimentos e entender se a gente está numa perspectiva mais do medo, né, de ficar paralisado, de não saber muito o que fazer, de não ter pensamentos positivos, ou se a gente está percebendo, apesar de todo o contexto e dificuldade, oportunidade, buscar conexão na família, com outras pessoas, e pensar no mindset flexível, né? O que é que a gente pode aprender? Como é que a gente sai melhor dessa situação? O que eu, enquanto líder, preciso trazer para o meu time? Então, aqui é uma reflexão importante, porque o desenvolvimento dessa inteligência emocional vai permitir que a gente gerencie melhor a nossa vida. Ok? E aí entra o que a gente chama de resiliência, né? Que é uma competência muito esperada para esse momento, né? E a ideia é a seguinte, a resiliência é a gente enfrentar essa situação adversa e conseguir voltar para o nosso natural, né? E aí tem um conceito que fala do antifrágil, que ele compara essa situação como a gente fosse para uma academia, né? Você está sofrendo um processo quando você está trabalhando o músculo, mas você sai dali com esse músculo desenvolvido. Então, como é que a gente pode trabalhar a resiliência no nosso time e para a gente? E aí eu queria fazer esse convite aqui para vocês, né? Quando a gente entra num avião para uma viagem e a gente passa por uma turbulência, vem o comissário de bordo, a aeromoça, e diz assim para a gente, né? Vamos passar por um momento de instabilidade, máscaras de oxigênio cairão do teto, coloque primeiro em você para depois ajudar as outras pessoas. Então, é muito importante, né, que você, líder, que você cuide de você, que você, empreendedor, colaborador, primeiro a gente precisa cuidar da gente, para que a gente esteja fortalecido para poder ajudar e cuidar das pessoas, né? Então, por isso a gente fez aquele questionamento. Quais são as emoções? A gente precisa trabalhar essas emoções. E é interessante, né, que se a gente vem para um nível de ansiedade muito grande, um nível de estresse, e isso está perdurando, né, ele continua por muito tempo, a gente precisa parar e pedir ajuda. Né? A gente precisa buscar um apoio, uma rede de apoio, porque às vezes a gente não vai conseguir demandar e passar por essa situação que é tão complexa. E aí eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu gosto muito, que é a definição de depressão e ansiedade. Então, vocês falaram muito de ansiedade. Tem uma definição que fala que a depressão é o excesso do passado no presente. Quando eu fico pensando, poxa, eu podia ter tomado essa decisão, eu podia ter feito tal coisa e não fiz. E a ansiedade é o excesso do futuro no presente. Quando a gente preocupa tanto com o que pode acontecer lá adiante, que ele acaba impedindo que a gente viva de maneira mais intensa o presente. Tem uma analogia que eu gosto muito, que coloca o seguinte, a ansiedade é como se a gente saísse para passear, né, para espairecer, andar, e já enchesse o nosso corpo de band-aid na expectativa de que talvez a gente possa cair. Então, como é que a gente lida e trabalha com essa ansiedade? Uma das formas é a gente trabalhar a questão do mindfulness, né? De concentrar no momento presente, e aí tem técnicas muito importantes, da gente poder trazer para a nossa rotina a meditação, e aí a gente trouxe para vocês no final, como bônus, algumas ferramentas para apoiar vocês aí nesse processo, né? Para a gente entender como é que a gente passa desse processo de uma forma menos sofrida, de uma forma menos dolorida. Está fazendo sentido? Alguma questão? Manu, tem alguém aí com alguma pergunta? Não, Deise, mas acho que está fazendo todo sentido, né? Pelo menos por aqui.
Tá fazendo todo sentido. É provocar um pouquinho, né? Para a gente poder ganhar para o nosso papel de liderança com todo esse contexto. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí no chat que a gente responde para vocês, tá bom? Obrigada aí, pessoal. E aí tem o Yuval Harari, né? Ele é um escritor muito interessante, tem uns livros muito bons, mas ele tem esse 21 lições para o século XXI, e eu gosto muito dessa frase, né? Sim, a tempestade passará, a humanidade sobreviverá, mas vamos habitar num mundo diferente. E hoje as pessoas têm falado muito, e eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Que a gente vai viver aí num novo normal. As pessoas estão chamando de um tipo de sociedade, um novo modelo de relacionamento, uma nova forma de fazer negócios e uma nova experiência para o ser humano. Eu acredito, né? Hoje ainda tem muita especulação, mas eu acredito que a gente vai construir esse processo vivenciando, né, ao longo do caminho. Acho que a gente vai ter que trazer a vulnerabilidade para entender que a gente não sabe de tudo, a gente vai ter que ter humildade, porque aquilo que a gente vai vivenciar é novo, né? Muitas vezes a gente toma decisões muito baseadas naquilo que a gente viveu no passado, e dessa vez é uma situação muito diferente daquilo que a gente já vivenciou. Então, o convite é para que a gente reflita um pouquinho sobre essas questões, né? Então, eu trouxe aí uma provocação desse contexto, desse cenário, desse impacto da crise na gente enquanto emoções, enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa que cuida de pessoas. E aí eu queria trazer aqui agora uma reflexão pro negócio, né? O que muda? Algumas das equipes estão à distância, outras equipes trabalham porque estão aí na linha de frente, lidam com medo, mas eu queria trazer uma reflexão, o que muda no processo de gestão depois de tudo isso que a gente está vivenciando. A ideia é que a gente mude do modelo comando e controle, que já funcionou muito, né? Principalmente quando a gente está no mesmo ambiente, que você consegue ver as pessoas trabalhando, que tem toda uma estrutura. Quando a gente vai para o virtual, a gente precisa trabalhar muito o modelo centrado na confiança, porque a gente precisa confiar que as pessoas estão trabalhando, que elas estão produzindo, até para tirar da gente essa necessidade do excesso de controle. Aí, para compartilhar com vocês, eu gosto muito desse conceito, né? Tem um autor que chama Patrick Lencioni, e ele falou o seguinte: quais são os 5 desafios da equipe? E ele coloca, se a gente perguntar numa organização, perguntar para os líderes, qual que é seu maior desafio, as pessoas vão colocar resultado, a entrega, aquilo que é tangível. E ele coloca o seguinte, ok, resultado é o oxigênio, é o que mantém uma empresa sem resultados, ela não existe. Mas empresas que consistentemente entregam resultados, né? O resultado é a ponta do iceberg. O que fundamenta essas empresas? Né? É a relação de confiança que as pessoas têm. É o relacionamento aberto, é poder colocar suas ideias, é poder ter liberdade para questionar. E quando eu trago um modelo de confiança, eu gero conflito positivo. Eu tenho as conversas necessárias, a gente discorda em benefício do negócio, né? E quando a gente tem esse conflito positivo, que a gente põe o ponto de vista, a hora que a gente decide, tem uma adesão maior, tem um engajamento maior das pessoas. E aí, quando eu engajo, me responsabilizo, eu gero o resultado e as entregas. Então, aqui, principalmente para quem é gestor de equipe, para quem tem aí um time, é muito importante que a gente repense esse nosso modelo de gestão. Como é que a gente trabalha fortalecido em confiança? E daí eu queria trazer um dado muito importante para vocês, né? Tem uma pesquisa que traz o seguinte, olha que importante o papel de uma liderança nesse modelo. 70% do engajamento de uma pessoa diz respeito ao seu líder. Então, se eu tenho um bom líder, se eu confio no meu gestor, eu tenho um engajamento de 70%.
O segundo impacto é que pessoas engajadas, elas são 2 vezes mais produtivas. Então, impacta no engajamento, ela é 2 vezes mais produtiva, ela falta 5 vezes menos ao trabalho, então tem um impacto grande em absenteísmo, que muitas vezes a gente sofre nas organizações, e elas têm 46% mais resultados. Isso aqui é uma pesquisa que é feita pela Harvard Business Review. Então, quando a gente está aqui, né, a maioria de vocês empreendedores, líderes, é muito importante que a gente entenda o impacto desse modelo centrado na confiança. E aí um dado que ajuda a gente a ver a nossa responsabilidade é que o Gallup fez a seguinte pergunta: você confia na sua liderança? E apenas 3 de 10 pessoas confiam na liderança. Então, a gente vive uma crise de confiança. Então, como é que a gente reflete sobre a importância do nosso papel e traz confiança para o modelo da gestão das equipes? O segundo ponto, né, principalmente se eu estou gerenciando à distância, é o foco nas entregas. Então, é saber quais são as metas e os objetivos claros. Isso vale para quem está do meu lado, presencial, isso vale para uma equipe à distância, né? Como é que a gente faz essa gestão do time? E a gente tem uma mudança de escritório para o home office, né? E já tem pesquisadores dizendo que o presente do trabalho não é home office, é anywhere office, né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Agilidade na tomada de decisão, né? Um mindset ágil, uma decisão descentralizada. A gente precisa fortalecer as nossas pessoas para tomarem decisões. E aí tem um modelo muito legal, que é o modelo que o Spotify usa, né, na gestão de times. E eu queria que você, enquanto gestor, pensasse um pouco aqui, né? Onde é que a gente está situado? Então, é muito interessante que você tenha 2 elementos na sua gestão, que é o alinhamento e a autonomia. Quando eu tenho uma gestão em que eu não tenho alinhamento e não tenho autonomia, eu estou aqui embaixo, na base, as pessoas estão perdidas. Cada um está direcionando para um lado, as pessoas não sabem o que fazer. E aí eu vou para um modelo onde eu tenho muito alinhamento, mas eu tenho pouca autonomia. Então, é aquele modelo comando-controle. As pessoas só fazem o que o líder mandar. Então, é uma dependência muito grande da liderança, não toma decisão. E aí a gente pensa, esse mundo não é legal, então vamos para o inverso. Aí a gente dá um excesso de autonomia sem alinhamento, vira bagunça. Né? As pessoas, cada uma toma uma decisão, cada uma direciona uma ação. O que a gente precisa? Alinhar o alinhamento, né? O que vai ser feito, o propósito, o motivo e dar autonomia. Então, envolver as pessoas na tomada de decisão. Então, a gente tem que cruzar o rio. O que a gente vai fazer? Como é que a gente faz esse processo? E dar oportunidade para as pessoas tomarem iniciativa. Então, queria trazer, acho que essa reflexão é uma reflexão muito importante nesse cenário. Como é que a gente está? Em que quadrante? A gente permite que as pessoas tomem decisão, a gente dá autonomia, a gente alinha, ou a gente tem que evoluir nesse processo que vai ser muito importante para o novo normal. Um outro ponto é trazer para as pessoas o empowerment e o significado, né? Qual que é o propósito da nossa organização? Qual que é meu propósito enquanto líder? Qual que é o propósito da equipe? Eu queria sugerir para vocês, tem um TED fala sobre o Círculo Dourado, com Simon Sinek, e ele fala muito que empresas que têm sucesso, e ele cita a Apple e cita outras empresas, é porque elas trabalham fortemente um propósito. Não é o que eu faço, nem como eu faço, é o porquê eu faço. Então, trazer essa dimensão de propósito, em especial para esse cenário, é extremamente importante, né? Porque vocês, enquanto líderes, repensem essa questão. E um outro ponto é fazer a gestão das singularidades. Eu trabalho muito com executivo e recebo muito líder que fala, Deise,
Eu não sei o que acontece, né? Eu trato todo mundo da minha equipe igual e eu estou tendo problema. O problema é esse, né? Fazer gestão de pessoas não é jogar dama. Eu tenho o mesmo movimento para todas as peças. A gente joga xadrez, a gente precisa entender o que tem valor e significado para as outras pessoas. Então, o que é importante? Como que aquela pessoa gosta de ser tratada? Como é que eu, como líder, posso potencializar as entregas? E eu gosto muito, né? Conheça suas pessoas, todo mundo não existe. Fale a língua de cada um. Então, acho que aqui é muito importante a gente ter essa perspectiva de entender, de ser empático, de conhecer as pessoas que trabalham conosco. Ok? E o outro ponto é que a gente vem para um modelo orgânico, né? Aquele modelo mecanicista de divisões de tarefa, em que cada um tinha uma função específica, ele funcionou na era da Revolução Industrial, ele não funciona hoje. Hoje, se a gente tem uma decisão, ela impacta em várias outras áreas. Haja vista a crise que a gente teve, né? Ela impactou na economia mundial, ela impactou nos sistemas, na forma de fazer turismo, na forma como a gente vai se divertir. Então, esse modelo que lembra mais um mobile de aquele brinquedinho que a gente põe no berço do nenê, né? Se eu puxo uma pecinha, as outras peças também se movimentam. Então, é muito importante que a gente repense o nosso papel nesse contexto. Ok? E aí, agora, entra uma questão muito importante para a gente trabalhar, né? Na grande maioria, quem está aí com a equipe em home office, a gente está vivendo uma situação que é uma jornada tripla. Às vezes, as pessoas estão sem babá, os filhos estão sem escola, ela está com o pai, com a mãe em casa, né? O marido vai para a reunião, aí vem a criança, na hora da reunião está ali junto, o bebê que chora. Então, a gente está num momento em que as pessoas estão vivendo uma jornada tripla, né? Papéis, conflitos, né? Muitas vezes medos, a gente trouxe aqui os nossos medos, né? Então, essa ansiedade, esse medo do futuro. Então, é um momento em que a gente precisa exercitar muito a empatia e o respeito. Então, enquanto líderes, depois que a gente põe a máscara na gente, cuida, a gente também precisa ter um espaço para cuidar do outro, né? Para estar aberto para apoiar as pessoas da nossa equipe. Um ponto importante é que quando a pessoa vai para o trabalho, ela vem, né? E ela deixa tudo em casa. Hoje a gente está invadindo um ambiente de segurança, né? Quando a gente vai para dentro da casa da pessoa. E a gente precisa pensar numa nova etiqueta corporativa. Nós conversávamos ontem, né? Às vezes a gente está trabalhando, a gente achava o seguinte, né? Vamos ter muito tempo, vamos para casa, tudo vai ser muito tranquilo. E o que a gente tem percebido é um excesso de atividades. Então, a gente precisa entender que não dá para fazer reunião 8 horas da noite, não dá para mandar ler e-mail meia-noite, porque entra fortemente na nossa capacidade de produção e a nossa produção. Eu gosto muito da história, né, que o Stephen Covey conta nos 7 Hábitos, que é a gansa dos ovos de ouro, né? Então, o pessoal tinha uma gansa que botava os ovos de ouro. Então, cada dia você ia lá, tinha um ovinho de ouro. O que eles resolveram? Vamos acelerar esse processo, eu quero mais ovos. Vamos matar a galinha e tirar os ovos que estão dentro. Aí a galinha tinha 2, 3 ovos e acabou. Então, como é que a gente está cuidando? Nós não conseguimos manter um ritmo acelerado, sem um momento para almoçar. Ontem o Carlos até comentou, né? Quando a gente estava na empresa, a gente saía para um almoço, né? Você ia para um restaurante, você encontrava pessoas, você ia para a fila do caixa para pagar sua conta, você desconectava daquele momento e aí você voltava para o trabalho. Muitas vezes hoje a gente está trabalhando e almoçando, né? Você faz uma pausa de 10 minutos. Então a reflexão aqui é para você enquanto líder e para você enquanto pessoa, né? Esse modelo não é sustentável. Então, como é que a gente traz um equilíbrio, né? Como é que a gente pensa
nessas questões. A gente comentou muito, né, o excesso de atividades, de cursos gratuitos, de uma série de coisas, como se a gente fosse ficar com a agenda livre. E a gente viu que não é nada disso, é que a gente está trabalhando muito mais. E aí também tem um novo relógio de ponto, como a gente está 24 horas conectado, a gente precisa tomar esse cuidado, colocar esses limites para a gente, para o time, para que a gente possa passar por esse momento sem entrar num processo de estresse elevado, em um processo de adoecimento. E o que pode ajudar a gente é acordar as entregas, né? Então, aqui a gente tem que sair do modelo de horas trabalhadas, em que eu penso o seguinte, eu tenho que trabalhar 12 horas, porque eu não estou no escritório, então, se eu estiver conectado durante o tempo, todas as pessoas vão ter a sensação que eu estou produzindo. Não, quais são as entregas que eu preciso acordar para esse momento? Então, aqui, pessoal, é muito para a gente refletir, né? Fazer uma provocação para que a gente faça uma autoavaliação de como é que está nesse momento. E aí a gente está caminhando para o fim, porque eu quero abrir aqui para ouvir vocês, as ansiedades, as dúvidas, né? E aí entra um ponto importante. Se a gente está passando por tudo isso, por essa mudança, quais serão as habilidades, né? Se a gente fala muito no novo normal, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês algumas competências, né, que os estudiosos estão dizendo que vão ser necessários para o novo normal, né, para esse novo momento. Então, é muito importante a gente ter criatividade no sentido de pensar o negócio de forma diferente, de ser inovador, de ser disruptivo. E aí também entra um aspecto muito importante que é o desapega, né? A gente vai ter que desapegar de muita coisa que fez sentido e que pode não fazer sentido hoje. Lembra lá da inteligência emocional, né? Ela é 58% do nosso resultado enquanto pessoa, enquanto produtividade, entrega, resolver problemas, a empatia como o centro aí das interações, a negociação, a parte da liderança e da influência, já que a gente viu que a liderança tem um impacto muito grande, né, no resultado do time, no engajamento, uma comunicação assertiva, resiliência e como é que a gente trabalha a dimensão da produtividade, como é que a gente pode ser mais efetivo naquilo que a gente faz. Trocar um pouco do esforço para o resultado, né? Trabalhar de forma inteligente, trabalhar de forma a trazer os resultados aí para o nosso negócio, para a nossa carreira, tá? E aí entra um grande ponto. Se a gente está com esse cenário, como é que eu engajo? Como é que eu trago as pessoas? Como é que eu faço com que as pessoas consigam passar por esse momento de uma forma mais tranquila, né? Então, a ideia é cuide bem de quem cuida do seu cliente. Então, como é que a gente pode ser mais efetivo na gestão das pessoas? Então, olha que interessante. Aqui é um estudo que foi feito pela Korn Ferry e eu queria compartilhar com vocês, né? Então, seguindo em frente, o que a liderança precisa fazer? Então, tá aí, mantenha a calma e seja confiante. Então, como é que eu trabalho, converto a ansiedade em atitude? Aí vamos lá no início, né? Qual que é meu círculo de influência? O que está sob o meu controle? Como é que eu posso atuar nesse momento e trazer uma serenidade para o meu time? Tem um plano claro, né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente está se estruturando para quando tudo, entre aspas, voltar ao normal? Como é que a gente está trabalhando o time? Nós precisamos reduzir a equipe, vamos ter que buscar profissionais, vamos ter que capacitar as pessoas. Como é que a gente vai fazer? Um outro ponto é como é que a gente traz, né, nos sentimentos, a gente viu muita gente falando de solidão, né, de falta de um abraço. Então, como é que a gente usa da tecnologia para gerar conexão, para construir um senso para o time? Então, buscar ferramentas de conexão, trabalhar eventos que as pessoas se sintam conectadas, abrir um espaço na sua agenda enquanto líder para ouvir os medos e as ansiedades da sua equipe.
O outro ponto é, seja autêntico, a gente não vai saber todas as respostas, né? A gente vai ter que, olha, nunca vivi isso, vamos testar, vamos fazer uma experiência e vamos avaliar. Se deu certo, ótimo, vamos continuar. Não deu certo, o que a gente pode fazer de diferente? Tem uma metodologia que eu gosto muito, que é o KSS, né? Que vem do inglês, que é o Keep, Start e Stop. Então, é importante a gente parar e refletir o que eu preciso continuar fazendo e que está dando resultados, o que eu tenho que parar de fazer, que está demandando uma energia e não está gerando resultados, e o que eu ainda não faço e que, se eu fizer, eu vou trazer resultados mais positivos para o meu time. Então, pratiquem esse exercício com vocês e usem a metodologia com o time, né? Então, vamos para uma reunião de final de semana, aí, fechando a semana. Vamos lá, pessoal, o que foi legal que a gente fez que a gente deve continuar? O que a gente tem que parar e o que a gente precisa começar? Porque vulnerabilidade gera confiança e credibilidade. É o que é uma competência que é a humildade, né? Está muito relacionado à vulnerabilidade. Seja atencioso, né? Então conduza as mudanças, conduza faça o que você precisa fazer, mas muito aliado com o propósito da sua organização. É importante que a gente traga transparência, que a gente comunique, que a gente dê visibilidade para as coisas que estão sendo feitas e como elas estão sendo feitas. É importante que a gente seja resiliente. Aqui, olha que interessante, busque equilibrar os seus papéis. Então, pensa aí, arrume um tempo para você. Lembra do autocuidado. É preciso dormir bem, é preciso exercitar, eu preciso tirar um tempo para ficar com a minha família, eu preciso ter o meu horário de almoço, fazer minha refeição de uma forma saudável, parar ali um pouquinho e refletir. E como líder, além de tomar esse cuidado para fazer isso comigo, eu preciso incentivar que as pessoas da minha equipe também façam o mesmo com ela e com as suas famílias. Senão a gente vai ter depois um monte de gente doente, né, com nível elevado de ansiedade e de estresse. Um outro ponto é seja autodisruptivo. Os líderes que foram bem-sucedidos no passado, a gente vai ter que se reinventar, porque o contexto é outro, o cenário é outro. Para a gente trabalhar também fortemente esse momento como autorreflexão, como autoconhecimento. A gente viu que a dimensão do autoconhecimento impacta na minha inteligência emocional, descentralizar a minha gestão, né? Então lembrar lá da ferramenta alinhamento e autonomia, trabalhar a inteligência emocional. Então o estudo da Kornfeld aponta que se a gente trouxer, né, essas ferramentas, esse formato de atuação, a gente vai passar por essa situação de uma forma mais positiva, né, de uma forma a enxergar as coisas de uma forma diferente e aprender com essa situação. E aí eu queria trazer uma reflexão para vocês, né? Imaginem que vocês estão pegando o carro, né? Já que a gente está com muita vontade de viajar, e indo para um lugar desconhecido, né? Um lugar que você nunca passou antes. E aí você pega um mapa de papel, e esse mapa, ok, ele te sinaliza onde você está e onde você deve chegar, né? Ele te dá as estradas, ele te passa a quilometragem, e aí você vai enfrentando esse caminho. Existe uma outra possibilidade, que é um aplicativo, né? Um Waze, o outro aplicativo. O que acontece? Ele também te dá a direção, ele te dá o ponto A e ponto B, mas ele vai a todo momento te sinalizando, né? Tem um buraco na frente, aconteceu um acidente, mude de rota, ele recalcula o seu tempo, ele é colaborativo, né? Eu estou na estrada, eu vejo um acidente, eu relato para que outras pessoas entendam. Então, aqui a reflexão que eu quero trazer é: a gente tem sido mais um líder mapa,
que eu dou o caminho e falo, você tem que me entregar isso, ou a gente tem sido mais um líder GPS, né? Que eu retroalimento, que eu oriento as pessoas, que eu falo, legal, que eu reconheço, você está no caminho certo. Pessoal, vamos ver aqui qual que é o melhor caminho. Então, repensem, né? Para esse contexto, a gente vai ter que atuar muito como um líder GPS, dando feedbacks, dando retorno para as pessoas, reconhecendo os progressos que a gente for fazendo na retomada. Então, é muito importante que a gente traga esse comportamento enquanto líder, né? Para que a gente possa exercitá-lo aí junto com os nossos times. E aí, olha que interessante, o Google, né, tinha uma premissa, os funcionários do Google, que eles não precisavam de líderes, né? Que o gestor, ele não adiantava, no fim ele atrapalhava, né, a entrega dos resultados. E o que o Google resolveu fazer? Né? Ele pegou todo o modelo de pesquisa de dados que o Google usa e analisou quais eram os gestores que tinham melhor performance. E começou a olhar o que esses gestores tinham em comum que faziam com que eles tivessem resultados tão melhores que os outros líderes, né? Então, é um projeto que chama Projeto Oxigênio. Se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar uma riqueza de detalhes, que acho que vale muito a pena para vocês que são líderes, né? E olha o que chama a atenção. Eles mapearam 8 comportamentos. E eu queria fazer essa reflexão com vocês. Da gente entender quais são esses comportamentos e a gente ver como que a gente está em relação a esses 8 comportamentos. O primeiro comportamento é que um bom líder, ele é um bom mentor. Então, ele preocupa com o desenvolvimento das pessoas, né? Ele assume aquele papel de líder GPS. Ele traz dados, ele reconhece o progresso, ele orienta, ajuda na ampliação de competências e ajuda as pessoas a saírem melhores em seus desafios. O outro ponto é que ele delega poderes e não microgerencia. Então, a gente vai voltar lá no autonomia com alinhamento, né? Então, não é aquele líder que fica o tempo inteiro, né, vendo o que a pessoa está fazendo. Ele delega e não fica microgerenciando. Ele apoia, né, ele direciona, mas ele deixa as pessoas crescerem, ele deixa as pessoas produzirem aquilo que precisam. A terceira é que expressa interesse e preocupação com a pessoa e com os membros da equipe, né? Então, é uma pessoa, quando a gente fala lá, né? Coloque a máscara em você, que é isso, você está preocupado com o seu bem-estar, e depois que você coloca em você, olha para a sua equipe, né? Preocupe com o bem-estar das pessoas que estão no seu time, que você faz a gestão. Então, busque equilibrar essas 2 dimensões. Ele é produtivo e orientado para resultados, então é um líder que entrega. A gente gosta de fazer parte de equipes vencedoras. Então, um líder que é bom de resultado, as pessoas gostam de trabalhar com esse líder. É um bom comunicador, né? Então, e é uma comunicação de mão dupla, né? Ele também está aberto a ouvir as pessoas. Então, essa parte da comunicação, no momento como esse que a gente está vivendo, ela precisa ser intensificada, né? A gente precisa comunicar de forma intensa, estar presente para minimizar a sensação de isolamento social, de tristeza, de afastamento que as pessoas têm. Ele contribui com o desenvolvimento da carreira, né? Então, é conversar com as pessoas, onde você quer chegar, o que você precisa, como que eu te apoio, eu dou feedback, eu oriento as pessoas. O 7º tem uma visão estratégica e clara para a equipe, então ele consegue pensar na estratégia da organização e trazer isso para o time, né? Fazer com que as pessoas enxerguem como que cada uma delas pode contribuir naquele processo. Então, ele tem essa visão. E o último é alguém que tem habilidade técnica que permite aconselhar a equipe, né? Então, se eu tenho um time e eu ainda conheço do meu trabalho,
a probabilidade de eu ter mais sucesso enquanto líder, ela é maior. Então, se a gente observar, essas competências, elas estão muito relacionadas à empatia, a cuidado, a escuta, a inteligência emocional. Aí, como é que a gente potencializa esses comportamentos enquanto gestores, enquanto empreendedores, para que a gente tenha melhores resultados na equipe, né? E se eu ainda não sou líder, como é que eu me desenvolvo nessas competências para que eu, ao assumir um desafio de liderança, eu esteja melhor qualificada para esse modelo de gestão? Então, a ideia é que a gente repense um pouco, né? Como é que cuida de gente, como é que a gente está disposto a trabalhar essas dimensões da proximidade, do cuidado com o outro, do entendimento. E, mais uma vez, tudo isso aqui está no nosso círculo de influência. A gente, enquanto líderes, precisa trazer isso para a agenda. Quanto mais a gente vai ascendendo na carreira, menos competência técnica vão demandar da gente e mais competências comportamentais. Falo que um gestor, né, cada vez que eu vou subindo o nível de liderança, é como se eu entrasse num helicóptero, né? Eu preciso ampliar a minha visão, eu preciso ver mercado, eu preciso enxergar tendência, eu preciso enxergar concorrência, o que eu posso fazer de diferente para me destacar no meu negócio, o que eu posso fazer de diferente para manter resultados positivos no meu time. Então, aqui acho que é uma reflexão importante para a gente fazer. E eu queria muito compartilhar aqui com vocês um vídeo, né, do Jack Welch, é um vídeo curtinho. Nós testamos na ferramenta, mas ele não fica muito bom, então a ideia, eu vou colocar, a Manu vai deixar depois o link para vocês, mas eu vou colocar também no YouTube e vou colocar o celular aqui próximo, que foi a melhor forma que a gente encontrou para passar esse vídeo para vocês, né? Queria muito que vocês ficassem atentos à mensagem, que é uma mensagem muito importante, tá bom? Vou compartilhar aqui, vamos ver. What is the role of a leader? Well, the first one clearly is to be the chief meeting officer. Let everyone in the place Manu, know. a legenda fica ao contrário, não fica? Acho que vocês não vão... Fica ao contrário, acho que não. Eu vou compartilhar no chat e depois as pessoas dão uma olhada. Aí. Tá. Você consegue colocar aí? Peraí. Opa, eu não consegui, eu estou te mandando no seu WhatsApp. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui, aí você pode ir comentando. Eu acho que seria legal se a gente conseguisse assistir, né, o vídeo, mas de qualquer forma a Manu deixa aí com vocês, né? Mas o que o Jack Welch coloca, eu vi até aqui uma pergunta interessante, né? Então, a gente é responsável, alguém perguntou, né? A gente, então, é responsável pelo sentimento da nossa equipe, né? Então, é aquela ideia, a gente precisa, sim, cuidar da gente, a gente precisa apoiar nosso time a ter esse nível de maturidade, de entendimento, né? O acolhimento, isso faz parte aí do papel de liderança. Mas o que é legal, né? O Jack Welch traz nesse vídeo que a gente, enquanto líder, tem uma função muito importante, né? Que a gente impacta muito a vida das pessoas e que a gente precisa gostar, para ser líder, gostar de ver as pessoas sendo promovidas, as pessoas se desenvolvendo, né? Que a gente precisa contribuir, né? Ele fala muito de legado, né? O que a gente quer deixar. E ele coloca o seguinte, que o nosso papel enquanto líder é limpar o meio de campo, é desvencilhar da burocracia para que as pessoas possam, sim, exercitar o seu talento, exercitar aí, toda a sua entrega, né? Fazer as coisas de forma positiva, trazendo aí os resultados e os benefícios para a organização. É um vídeo que vale muito a pena vocês assistirem, a gente vai deixar o link aqui na
na apresentação para que vocês possam assistir depois. E eu vou compartilhar aqui para que depois a gente possa partir para o bate-papo e para as perguntas. A gente tem só mais 2 slides para compartilhar com vocês. Só um minuto. Que é o seguinte, né? Então, com tudo isso acontecendo, né, veio um relatório da Deloitte que coloca o seguinte: nesse momento a gente precisa responder, né? Responder às necessidades dos clientes, adaptar rapidamente, acelerar a transformação digital, acelerar formatos de contato com o cliente e elevar o nosso nível de gestão. A gente vai precisar ser líderes melhores, porque o cenário vai demandar e vai pedir isso da gente. E um ponto importante, eu gosto muito dessa frase, né? Que a gente não pode... Oi, vocês estão me vendo? Manu? Sim, sim, Deise. Caiu aqui para mim. Não sei o que aconteceu. Que a gente não pode... se a gente não pode mudar o vento, né? Que a gente precisa ajustar as velas. Eu não sei o que aconteceu, acho que eu vou ter que entrar novamente. E aí... Não, aqui a gente está vendo a sua apresentação e estou vendo você. Tá, eu vou para outro computador que eu não vejo nada, eu não sei o que vocês estão vendo. E aí, pessoal, é importante, a gente preparou aí para vocês, né, uma trilha e de alguns artigos importantes para que vocês passem por esse momento, alguns aplicativos que ajudam vocês a passarem por essa situação, né? Então, como que a gente pode trazer serenidade, como é que a gente pode trabalhar aí meditação, como é que vocês podem sugerir, tem uma ferramenta para trabalhar metas e objetivos do time. Então, a ideia é que a gente possa contribuir com vocês nesse sentido e que a gente também abra aqui para que vocês possam trazer as perguntas, as interações. Enquanto isso, eu estou tentando me conectar aqui no outro computador. Mas eu estou ouvindo vocês. Tá. Não, só tem alguns comentários aqui que bem interessante. O Marcelo comentou que, na realidade, nós temos que ter o equilíbrio, né, entre alinhamento versus autonomia. Isso, senão, se a gente tem só um, ou a gente vai para um extremo ou para o outro, não é produtivo. Então, a gente alinha com o time e, a partir do alinhamento, a gente traz autonomia. Legal aí, Marcelo. Obrigada pela contribuição. E no home office, né, temos que estabelecer rotinas que devemos seguir. Acho que esse é o grande desafio, né, para todo mundo. Isso. Tem um curso, depois eu vou deixar com a Manu, acho que a gente pode mandar para vocês nas dicas aí do cliente Internexa. Tem um curso gratuito sobre como fazer a gestão em home office. Então, ele vai falar muito de ferramentas, de como é que a gente trabalha a produtividade. Acho que pode ser uma dica muito interessante aí para que vocês possam fazer com os times de vocês. A gente traz isso aí. E é importante, né, porque a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o excesso, né? Então, como que a gente vai comunicar com a equipe? Quais são as ferramentas? Quais os combinados? E muito naquela linha, né, de testar com o time. O KSS, né? Deu certo? Vamos continuar. Não deu certo? O que a gente pode fazer de diferente, né? Acho que aí fica a grande dica para a gente pensar nesse cenário de home office. Tá. Uma pergunta aqui, acho que você já comentou ela, não sei se você quer falar um pouquinho mais. Então, os líderes são responsáveis pelo bem-estar da equipe? O Jairo fez essa pergunta. Meu chefe, diga que sim. Jairo, sim. Eu não estou entendendo o que aconteceu aqui no computador, eu vou entrar no outro e vou desligar, vamos ver, porque eu não vejo vocês. É uma angústia não permitir. Deixa agora que eu ouço vocês.
Só que eu vou ter que desligar aqui. Isso, está dando eco na... Tá no mudo, Deise, a gente não tá te ouvindo. Oi, me ouvem? Sim, agora sim. Ah, tá jóia. Então, acho que fica muito naquela ideia, né? Primeiro, coloque a máscara em você, mas é importante, sim, que como líder a gente seja o apoio para o nosso time, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas, ter um espaço aberto na agenda? Existe uma corresponsabilidade, né? Não é que a gente seja 100% responsável, mas a gente precisa empoderar as pessoas e precisa dar o apoio nesse momento. E parte do pressuposto que a gente tem um nível de maturidade, que a gente tem contribuições importantes para fazer com o time, então a gente precisa exercitar esse papel, em especial nesse momento. Tá? Mas lembra lá, primeiro cuida de você. E aí, quem é que cuida do líder? A gente precisa ter a nossa rede de apoio, né? Como é que a gente apoia nos pares, como é que a gente busca um apoio nas áreas de recursos humanos da empresa, como é que a gente busca uma mentoria e um apoio fora. Se eu tenho um desafio muito grande, o desafio ele gera ansiedade. Tem um autor que chama Mihaly, ele traz um conceito de flow, né? E ele coloca o seguinte: se eu tenho um desafio muito alto e a competência é baixa, isso gera ansiedade, gera medo, né? Se eu tenho um desafio muito pequeno para uma competência muito alta, isso gera o desinteresse. Então, é o seguinte: sempre que eu amplio meu desafio, eu preciso ampliar a competência. E isso ele chama de flow, né? Quando eu estou em sintonia com o meu desafio. Então, enquanto líder, a gente precisa desafiar as pessoas a desenvolverem novas competências, a trazer para elas o que é necessário para esse contexto. Acho que entra nessa linha. Faz sentido, Raio? Se ele quiser aí responder. Bom, eu acho que ficou claro. Mais alguma questão? Alguém gostaria de colocar? Queria até ouvir de vocês, né, se valeu a reflexão, né? A ideia que era provocar um pouco isso, né, e trazer para vocês algumas ferramentas, né? Então, esses aplicativos que a gente coloca, eles podem ajudar vocês, né? O símbolo, ele é voltado para autoconhecimento, controle de ansiedade. Tem uma startup que eu coloquei aí para vocês como indicação, eles têm atendimento online, né? Então, se você percebe que alguém do seu time ou você mesmo precisa de um suporte emocional, eles têm atendimentos a um custo muito bacana, né? São atendimentos online. A Seven Waves, vocês podem definir metas para a equipe, é um aplicativo gratuito, ele tem trilhas de conhecimento, então pode ajudar vocês. E eu coloquei, a Manu leu o livro, acho que ela pode falar um pouquinho, né, da Brené Brown, a Coragem de Ser Imperfeito. A gente brincou hoje que é um livro libertador, então vale muito a pena vocês assistirem. Mas se eu pudesse sugerir, né, eu coloquei o nome de um TED que chama Agilidade Emocional. Ele é um vídeo de 18 minutos, é um presente para a gente poder entender os nossos sentimentos nesse momento em especial. Então, fica a dica aí para vocês assistirem, que vale muito a pena. É isso aí. O livro realmente é sensacional, assim, eu super indico, nos ajuda muito nessa questão da ansiedade, né, de querer sempre fazer tudo certo, tudo, achar que tudo está nas nossas mãos, ter o controle de tudo. E na realidade ninguém é assim, né? Todo mundo, não existe perfeição. É muito bom, super recomendo para quem quiser aí. E, bom, a gente já está dando aí 1h30, né, a gente teve um atraso, eu peço desculpas a todos aí, a gente teve um problema técnico aqui para iniciar com a ferramenta,
são esses modelos online, né? A gente corre o risco realmente de às vezes não funcionar, a internet cai, enfim, desculpas. E a gente quer presentear nossos clientes aí com uma mentoria com a Daisy. Seja um momento para você se desenvolver, né? Desenvolvimento pessoal, ou seja para o seu negócio, para a sua empresa, se você tem alguma dúvida, né? Enfim, essas angústias que nos acompanham no dia a dia. E eu vou propor um desafio aqui, que vou colocar meu e-mail. Manda para a gente aí, seja um e-mail, seja uma apresentação, um slide de PowerPoint ou um vídeo de 20 segundos, enfim, contando para a gente o porquê que você gostaria de ganhar essa mentoria com a Daisy, né? E o porquê que isso ia agregar para você ou para o seu negócio. Acho que é uma forma da gente estar não só passando esse conhecimento, né, mas agregando valor aí para o desenvolvimento de vocês, desenvolvimento dos negócios. Então, eu estou colocando o meu e-mail aqui, manda para a gente vai montar um comitêzinho aqui de avaliação e vai presentear vocês aí com esse momento precioso com a Daisy, que acho que ela tem muito para contribuir conosco. Nesse momento, né, pessoal, a gente pode discutir um pouquinho sobre carreira, sobre competências, desenhar um plano de desenvolvimento individual que ajuda em vocês a passar por esse processo, ou a gente pode olhar para as práticas, né? Se é um empreendedor que tem uma empresa, como é que a gente pode trabalhar práticas simples de gestão de pessoas que podem trazer um impacto, né? Como é que trazer algumas ferramentas gratuitas que vocês podem utilizar para elevar a produtividade do time, para trabalhar a parte de colaboração, de compartilhamento. Então, é um bate-papo exclusivo, né, que a gente vai ter, e aí muito focado na necessidade das pessoas que tiverem aí a oportunidade, né, que forem contempladas aí. Então, tá fácil, hein? Manda para a Manu aí um vídeo, um PowerPoint, né, Manu? Por que eu devo ganhar essa mentoria? Isso, um e-mail. Nos convença a dar esse presente para vocês aí. Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo na Terça do Cliente, né? A nossa ideia é ter um momento todas as terças-feiras para levar algo de diferente, algo que vai agregar, né? Seja profissionalmente, mas como pessoal também, né? Para sua vida pessoal e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. O Carlos está ali, não sei se ele quer comentar alguma coisa, fazer algum encerramento. Não, isso, Manu, isso mesmo. Eu quero agradecer o tempo de todos. Tomara que a reflexão aí da Daisy tenha agregado algo de valor para cada um está no seu próprio processo, como a Daisy falou na sua linguagem, né? Na sua própria situação. Mas, com certeza, algumas das ferramentas ou das reflexões chegaram aí perto de nós e essa era a intenção era motivar um pouco aquela exploração que no meio de toda esta mudança, tudo que está acontecendo, a gente às vezes deixa um pouco para trás e só foca aí no resultado, na ponta do iceberg, e esquece que a ponta do iceberg é o resultado de todo um processo que a gente tem que cuidar, não só para nós mesmos, mas também dos nossos times. Então, isso aí, a gente vai continuar a trazer mais novidades para vocês nestas terças do cliente e ficamos aí no aguardo de recebermos as mensagens para apresentar vocês com as mentorias com a Daisy. Espero que vocês tenham uma ótima semana e, de novo, muito obrigado. Obrigada, viu, Carlos, pelo convite. Manu, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada à turma, a gente bateu um papo ontem, né? E parabenizar aí pela iniciativa. A gente vai estar junto aí na terça com o cliente por mais alguns encontros. Obrigada. Obrigada, Daisy. Muito obrigada, viu? Valeu, Manu. Obrigada. Bom dia, gente. Vou Obrigada. encaminhar o material para vocês, tá? Tá ótimo, eu compartilho com para a todos. Manu poder compartilhar para que vocês possam ficar com o conteúdo aí com vocês. No conteúdo tem meu contato, então se tiverem dúvidas, quiserem trocar uma ideia, estou super à disposição, né? Faz parte daquilo que eu acredito, conectar e compartilhar, né? E aprender. Então, agradecer vocês aí pelo dia de hoje. Tá. Muito obrigada, gente. Um abraço e um bom dia para vocês aí.
Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Até. Tchau, tchau.